Olá, sejam bem-vindos a mais um Trilhas do Cifrão. Como prometido, hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, porque algumas pessoas têm sucesso financeiro e outras não. E para falar sobre isso, a Giro Certo nos trouxe aqui, para Manhattan. Né, Werleys? Estamos aqui, nos trouxe no lugar certo, na hora certa, né, Werleys? Estamos aqui direto de Manhattan, nas grandes altitudes aqui, de um dos lugares mais poderosos do mundo, onde o dinheiro flui abundantemente, né, Werleys? Bora falar desse assunto, porque, Werleys, algumas pessoas têm sucesso financeiro e outras não. É isso aí, Dani. Hoje com esse tema bastante interessante e agradecer mais uma vez aí a Giro Certo. Bom, e vamos lá. Esse é um tema muito interessante. Foi uma das perguntas centrais que me fez trabalhar com educação financeira. Exatamente o fato de perceber que pessoas com a mesma renda, com a mesma, o mesmo histórico de vida, às vezes os mesmos pais com a mesma escolaridade, moram no mesmo bairro, mas que algumas conseguem produzir muito mais, realizar muito mais sonhos do que outras. Umas são mais disciplinadas, são mais organizadas, conseguem guardar uma parte do que ganha e realizar mais sonhos, né? Tem a sua casa, tem o seu carro, consegue fazer uma viagem com a família por ano ou mais de uma. E outras, com a mesma renda, muitas vezes está completamente ao contrário. Devendo cartão de crédito, com dívidas, com problemas financeiros, muitas vezes indo até o RH, né, fazer tentativas para conseguir vales, para conseguir adiantar uma parte do salário, querendo vender férias e muitas vezes, por incrível que pareça, até pedindo demissão para ter acesso ao acerto, para dar aquele alívio financeiro que a pressão está muita. Então, por quê? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Ficou curiosa aí, Dani? Demais. E você do RH aqui, então, você entende bem, né? Gente, as pessoas pedem demissão para fazer acerto. Que triste, né? Muitas vezes elas tentam negociar, né, para que sejam mandadas embora, né? Não pedir conta, porque senão ela não vai receber boa parte do acerto, né? E fica, muitas vezes, uma situação de conflito de interesse, porque o empresário ou a empresa ali precisa do trabalho, é um bom trabalhador, não quer mandar a pessoa embora, mas, ao mesmo tempo, o colaborador não vê outra alternativa que não seja pegar o acerto para liquidar dívidas. Que triste, gente. Que dó. Que é um contraponto, né? Porque se trabalhando já está difícil, imagina desempregado. Mas muitas vezes é a única solução que as pessoas percebem. Muito triste isso, né? Mas então, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, Werleys? Isso foi uma resposta que eu tive depois de 10 anos estudando educação financeira, porque até então eu pensava que era falta de informação, que era falta de estratégia. E depois eu fui descobrir que a estratégia é só 20% do sucesso. Lógico que uma boa estratégia, uma boa metodologia faz toda a diferença. Mas se você não tiver a mentalidade certa, dificilmente você vai ter sucesso. Ela representa 80% do sucesso, como diria o Anthony Robbins, né? Que é um empresário multimilionário que já treinou várias pessoas, inclusive Barack Obama, Michelle Obama. É incrível. É uma pessoa referência e ele fala muito disso nos livros dele. Né? 80% do sucesso é mentalidade. E aí, quando eu comecei a estudar psicologia financeira, eu vi que tem tudo a ver. Tem muitas crenças, muitos bloqueios, muitas emoções relacionadas ao dinheiro. Imagina que seus pais se separaram por questões financeiras, né? Isso aí pode afetar seus relacionamentos atualmente. Imagina que você teve dificuldade, passou fome na infância. Hoje pode afetar a sua relação com compras no supermercado, por exemplo. Então, várias relações que você teve ali na primeira infância, que foram moldando a sua mentalidade, hoje refletem nas suas crenças.
e isso pode estar te limitando ou te alavancando e atrasando o seu sucesso financeiro. Eu tenho alguns cursos também, né? Eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal e profissional, chama Imersão Despertar. E a gente fala muito isso da primeira infância, como que do 0 aos 7 anos, toda o nosso psicológico e todos os traumas, né? Tudo que a gente vai ser, né, futuramente, eles geralmente acontecem ali do 0 aos 7 anos, né? São as informações todas que a gente recebe ali, né? Acredito até que as pessoas que trabalham com regressão, né? Claro que não de outras vidas e tal, mas tem os psicólogos, né? Você como psicólogo, tem um pessoal que trabalha com regressão, muitas vezes voltando lá nessa infância mesmo para achar a raiz daquilo, né? Mas isso também não significa que a gente não possa aprender a partir daí, né? Não vamos ficar também culpando lá pai, mãe e tal, e a nossa infância. A gente pode aprender do marco zero a partir de agora, né, Werles? E outra coisa que eu ia até comentar disso que você falou, as pessoas que ganham, né, na loteria, a gente vê muito esses casos, né? A pessoa ganha na loteria, passa um tempo, perde tudo de novo. Igual a gente falou no último programa, já o Donald Trump, né? A gente vê nos livros dele, né? Ele quebrou e se reergueu, né? Então é muito isso de mentalidade. Sim. A ideia de culpar, né, por exemplo, os nossos pais pelos nossos traumas ou bloqueios não justifica, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham, né? Muitas vezes não tiveram acesso às informações que a gente tem hoje, e a maioria do nosso público aqui são adultos, né? E você também tem condição de perceber o que aconteceu e superar esses tipos de trauma ou bloqueios a partir do momento que você passa a tomar consciência e passa a assumir a responsabilidade das suas finanças para você. E você falou uma coisa muito interessante, né, quando a gente pensa em educação financeira, que alguma das crenças que eu fui percebendo que não eram verdadeiras, né, como, por exemplo, eu sou endividado porque eu ganho pouco. Se eu ganhasse mais, eu não seria endividado. Só que não é o que as pesquisas provam, né? Muitas vezes a pessoa que ganha mais, ela está até mais endividada do que a que ganha pouco. Porque ela tem acesso a linhas de crédito, a limites maiores, e ela acaba se endividando muito mais. Outro exemplo, ganhadores de Mega Sena, jogadores de futebol, de reality shows. Né? Nossa, tem muitos isso, desses, né? Tem esses jogadores de futebol. Foi quem? Foi Mané Garrincha? Que morreu pobre, né? E começa aí, carro importado e casa. Eu lembro do Bambam, do Big Brother. Ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele ganhou, né, o reality. E ele falava, eu não tenho barco, jet ski, eu prefiro ser amigo de quem tem, né? Porque aí eu não tenho que pagar as contas daquilo, né? Então, tem muito disso mesmo, né? Artistas que ganham e morrem na miséria, que triste, né? Em menos de 5 anos, costumam perder tudo. Nossa. Porque ele não tem a mentalidade de conservar uma parte do que ganha e multiplicar esse valor, né? É um conceito muito interessante, inclusive extraído do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele ensina que um dos segredos para você ter uma prosperidade financeira é você passar a vida comprando ativos e não passivos. E o conceito do livro é até um pouco diferente do conceito contábil, mas que eu acho muito interessante para o conceito aqui de educação financeira que a gente está trazendo e para ajudar o pessoal que está nos assistindo, né? Então, o que é um ativo? Quando você compra um ativo, como que você sabe que não está comprando um passivo? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você está comprando alguma coisa e começa a observar, né, se ele está trazendo dinheiro ou levando dinheiro embora, é uma boa dica. E uma
já fica a sugestão, né? Se você não tem um controle financeiro adequado, mexa-se, né? Essa é a primeira base para você conseguir gerenciar o que passa na sua mão e aprender a conservar uma parte desse dinheiro. Porque o segredo não é o tanto que você ganha, mas o tanto que você conserva. Gente, nós colocamos umas caixinhas de perguntas ali no Instagram, no nosso Instagram, né? Fiquem atentos aí, o Instagram do Herles, ao meu. E choveu de perguntas. Eu nem sei se a gente vai ter tempo para a gente responder todas elas, né? Mas vamos lá, tem algumas aqui, inclusive algumas a gente falou um pouquinho sobre elas, né? Então, tem uma aqui muito, muito legal. Quais são os hábitos financeiros que contribuem mais para o sucesso financeiro a longo prazo? Foi pergunta da Juliana. A construção de hábitos financeiros saudáveis é o que vai fazer a diferença para o seu sucesso a médio e longo prazo. Eu gosto de fazer uma analogia com a academia, né? Tem muitas pessoas que pensam que vai resolver problemas financeiros de 20, 30, 40 anos em 2 meses. A maioria dos problemas financeiros são comportamentais, né? Então não adianta você trabalhar só racionalmente se você não conseguir mudar os seus hábitos financeiros. Trabalhar dentro de um planejamento financeiro, estabelecer teto de gastos, definir um percentual do que você ganha para economizar, são alguns exemplos que você pode adotar para a sua vida para ter essa virada de chave, né? Porque senão você vai entrar num outro termo também do livro, né, que é a corrida dos ratos. O que é isso? Se você ganha R$1.000, você gasta R$1.000. Se você teve um aumento, passou a ganhar 1.500, agora você gasta mais do que 1.500. E isso vai desde o estagiário até o diretor, né? Eu vi pessoas ganhando 30, 40, 50 mil endividadas, porque ela vai nesse ritmo, né, de ganhar mais, subir seu padrão de vida e, com isso, aumentando os seus passivos, coisas que levam seu dinheiro embora. E se há uma crise no meio do caminho, de repente você teve uma perda de rendimento, seu salário caiu, você foi mandado embora, essa pessoa não tem nenhuma reserva de emergência para suportar um momento de crise. E aí acaba tendo que recorrer a cartões de crédito, cheque especial, empréstimos, e aí vira uma bola de neve negativa. Aí mais ou menos a gente já responde a pergunta do Mauro, que é como manter a prosperidade nas finanças, né? Quando a gente chega lá, né? Então é muito isso, né? O olho cresce, né? Aí você começa, antes você queria não vou falar aqui, não vou denegrir aqui os carros, né? Mas ontem você queria, né, aquele carrinho, aquele apartamentinho ali de 1 quarto, um estúdiozinho. Aí você começa a ganhar dinheiro, agora você quer aquela mega mansão, né, aquele carro importado. E aí as dívidas vão vindo, né? Não tem problema você querer subir de nível financeiro, né? Na verdade, acho que todo mundo que está aqui, lógico, assim como nós também, nós queremos subir de nível financeiro. A grande questão que eu percebo é que a maioria das pessoas não tem consciência do quanto aquilo vai custar. Não no mês, né? Mas ao longo de um ano, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos. Porque não é só o passivo que você compra, né, que está te tirando o dinheiro do bolso mês a mês. Mas muitas vezes você está perdendo um custo de oportunidade. Você colocou R$100.000 num carro, que ele poderia estar te rendendo uma renda passiva de R$1.000 por mês, por exemplo, uma renda de 1% ao mês, e você pega um carro que no primeiro ano ele vai ter uma desvalorização ali de 17% a 20%. Fora o gasto que você tem com ele por ano. A pessoa às vezes não lembra, né, que no apartamento ela tem que pagar IPTU, condomínio, água, gás, né, o carro tem que pagar o IPVA, a manutenção do carro, a gasolina. Então, não pensa nisso, né, naquele primeiro momento, né, e depois
E depois já era, né? Ele preocupa só com a aquisição, né? É, Comprar o carro não é a parte difícil. Manter ele ao longo dos anos é a parte exato. difícil, porque ele É, vem carregado de uma série de despesas que a é, maioria não está preparado e acaba se é. surpreendendo com elas. Inclusive, a gente vê essa meninada agora, né? Muitas, é engraçado, eu vejo assim, a nossa geração, o homem fazia 18 anos, já logo queria, era assim, 17 e pouquinho, assim, fez 18 hoje, amanhã já estava querendo tirar a carteira, né? Hoje em dia eu não vejo isso, eu vejo os meninos assim, nossa, você não vai tirar a carteira? Ah, não, tem Uber, tem não sei o quê. Eles não têm esse desespero, né? Eu lembro que até os instrutores, eles davam muita bomba, assim, nos homens de 18, nos meninos, né, de 18 anos, exatamente por isso, que eles estavam tão afoitos para pegar a carteira e hoje mudou essa mentalidade, né? Eu acho que essa meninada está vindo aí com mais noção, né? Mais interesses financeiros, né? Eu também percebo isso, né? Está tendo uma mudança, as pessoas estão valorizando mais a qualidade de vida, né? E com isso abrindo mão de algumas conquistas clássicas, né? Mas se a gente olhar ainda o top 5 dos desejos do brasileiro, o carro ainda figura como uma das principais conquistas, né? Que é o carro, a casa, viagens, eletrônicos, né? Cirurgias plásticas, são desejos ainda do brasileiro que acabam levando boa parte ali das suas economias, porque muitas vezes eles querem realizar o desejo antes de se preparar financeiramente, né? É. Que é antecipar o sonho, que seria muito bem realizado daqui a 6 meses ou a um ano, mas eu quero agora. Esse imediatismo, né, para realizar o desejo é que acaba colocando a maioria das pessoas em situação financeira complicada. Vamos lá, o Mauro também. O Mauro está querendo ficar rico e milionário e manter ali. Ele também perguntou, ó, quais são as estratégias eficazes para gerenciar e investir dinheiro de forma a promover o sucesso financeiro? Pergunta, hein? Boa pergunta, Mauro. Uma das principais estratégias, né, que eu vejo que é muitas vezes pouco valorizada pela maioria dos brasileiros é uma gestão financeira adequada. Para você ter uma ideia, 48% da população não faz uma gestão financeira do seu dinheiro. Não sabe quanto ganha, nem quanto gasta, para onde o dinheiro vai, o que ele está gastando, qual que é a qualidade desses gastos, se é um gasto essencial, se é um gasto supérfluo. Simplesmente ele vai naquele automatismo pagando contas sem perceber. Com isso, a sua capacidade de fazer aportes em investimentos, né, de investir mensalmente, ela é reduzida. Eu vejo, por exemplo, muitos profissionais que ganham bem e que às vezes conseguem investir R$300, R$500. Mas como a renda que ele tem, muitas vezes ali entre os 5 mais ricos da população, né, os 10% mais ricos da população, ele poderia estar aportando muito mais e alcançar uma tranquilidade de vida muito mais cedo, né? Mas a maioria das pessoas estão preocupadas mais em elevar o padrão do que construir um patrimônio. E aí acaba ganhando bem, mas gastando mais, né? Um dos tripés da saúde financeira é você aprender a gastar bem. Não gastar menos, não ser pão duro, né? Mas gastar com aquilo que traz diferença na sua vida. Trabalhar para realizar sonhos e não para pagar boleto. Eu acho que é isso que vai te trazer qualidade de vida, né? Aí o Marcos também perguntou aqui quais são os hábitos financeiros que contribuem mais para o sucesso financeiro a longo prazo. É basicamente isso tudo aí que você falou, né? E uma coisa que assim, a gente sabe que é difícil, né, construir hábitos financeiros adequados. Mas lembre-se, gente, que viver numa dívida, viver com uma vida de dívidas, também é difícil. Na verdade, mais difícil, né? Então, é necessário a gente escolher o nosso difícil. Qual o difícil que eu quero? Será que um difícil de aprender sobre educação financeira, aprender como multiplicar o dinheiro?
ou um difícil de viver endividado, viver com esse estresse, com essa ansiedade, com essa loucura, né, de sentimentos por estar inadimplente. Eu vou pegar só mais duas aqui, que o nosso tempinho já está acabando. Esse tema né, as pessoas querem saber como manter aí um sucesso, como adquirir esse sucesso financeiro. A Márcia perguntou aqui, ó, como a educação financeira influencia a capacidade das pessoas de alcançar o sucesso financeiro? Também a gente já falou muito disso, né? Você acha que tem que ter educação financeira nas escolas, Wesley? Você é a favor disso? Total, né? Já passou da hora, eu acho, de investir mais nas nossas crianças e em todas as etapas, né? Não só no ensino fundamental, mas no médio e até no superior. A educação financeira é como uma ciência. Quanto mais você estuda, mais você sabe que ainda precisa aprender mais. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é outra crença também, né? A gente muitas vezes acredita que a pessoa que tem dificuldade financeira é porque ela não teve acesso à educação ao nível superior. E que também não é verdade, né? Eu tenho muitos clientes com graduação, pós-graduação, e que estão com problemas financeiros. Então, a inteligência financeira ela é diferente da que a gente recebe no ensino. Então, é necessário você dedicar tempo e esforço para você também começar a ter resultados nessa área financeira. E isso vale para todas as profissões, não só para o pessoal de finanças. Não é à toa que eu estou aqui, né? Um psicólogo falando de educação financeira. Eu acredito, gente, que aprender sobre educação financeira é para todos nós. Todos precisamos saber lidar com o dinheiro para que a gente consiga ser bem-sucedido, não só financeiramente, né? Que eu acho que riqueza é muito mais do que só acumular dinheiro, mas é você ter abundância daquilo que é importante para você, que seja passar mais tempo com a sua família, que seja ter mais tempo para você, mas para tudo você vai precisar ter uma condição financeira legal, porque na nossa sociedade, infelizmente, né, do nascer até o morrer, você vai precisar de dinheiro. E falar em psicólogo, tem aqui a pergunta do João. Quais são os principais fatores psicológicos que podem determinar o sucesso financeiro de alguém? Dinheiro tem tudo a ver, né, com o psicológico. Eu falo que os gastos, a maioria dos nossos gastos são emocionais. As nossas tomadas de decisões financeiras são emocionais. E muitas vezes a gente, inclusive, acaba ouvindo conselhos de pessoas que são mais próximas da gente. Pais, tios, avós, e que não necessariamente são exemplos de bons sucessos financeiros, né? Mas pelo fato de você já ter uma relação de confiança, você acaba ouvindo o conselho de quem é mais próximo de você. Por exemplo, se eu tivesse ganhado na Mega Sena e perguntado para os meus amigos, né, todo mundo teria uma sugestão do que eu deveria principalmente fazer. Me dá aí um milhãozinho, né? Agora, poucas são as pessoas que conseguem realmente pegar esse recurso e multiplicar. Exato. Né? Tem até uma teoria muito interessante que fala que se a gente pegasse todo o dinheiro do planeta Terra, né, e dividisse igualmente entre os 8 bilhões de pessoas, em pouco tempo, alguns falam 5 anos, outros falam 10 anos, né? Em pouco tempo o dinheiro voltaria para as mãos dos milionários atualmente. Dos mesmos. Porque a maioria, que pegasse ali 200, 300 mil, 500 mil reais, provavelmente ela gastaria esse valor em menos de um ano. Comprando passivos, né? Ao invés de comprar ativos. Então, aqueles que vão pegar esse dinheiro e conseguir multiplicar, ele vai recuperar as riquezas da terra, né? Vamos dizer assim. Você sabe que eu morei no Canadá e lá em Vancouver tem uma... A gente não imagina, né? Quando a gente vai para lá que a gente vê. Tem uma população muito grande ali de viciados em droga. Então, tem uma avenida inteira que eles ficam lá, e tem seringas, enfim. E o governo mesmo, ele fomenta isso até para ele dar seringas, enfim, para não disseminar doenças, né?
E aí um dia, eu lembro que eu trabalhava lá na rua, né, vendendo nos carrinhos assim de nuts, né, de chestnuts, umas coisinhas assim que a gente vendia. E o meu chefe, ele falava, porque ele não sabia disso, né? Meu chefe falou que dia tal, tipo assim, dia 1º de cada mês, o governo dava lá um dinheiro para essas pessoas, né, para os pobres. Então, dava lá $500, né? Aí ele falou, ó, fica atenta aí, porque hoje é o dia que eles recebem. Então, eles gastam tudo. Eles passam 3 dias como reis e depois o resto do mês como mendigos, né? E, de fato, era uma coisa incrível, né? Que ilustra muito isso que você falou, né? Eles realmente, eles desciam, assim, eles iam passear de táxi pela cidade toda com as namoradas da rua, né? Assim, então, os casais iam passear de táxi, aí saíam do táxi, chegavam, eles me davam gorjeta, assim, de $20, uma coisa assim. Ia lá e comprava os nuts todos, aqueles algodões doces, né, que eu vendia também. Então, assim, era muito doido isso, porque realmente eles gastavam tudo nos 3 primeiros dias e o resto do mês continuavam naquela miséria. Então, ilustra muito isso que você falou. E aqui não é diferente, né? Por incrível que pareça. E é fácil de você observar. Se você vai no supermercado, por exemplo, até o dia 10, do 5º dia útil até dia 10, por exemplo, o supermercado está lotado, cheio de gente ali comprando aquele agito. Se você vai mais para o final do mês, do dia 25 ao 30, tá vazio, tá tranquilo. Tipo assim, o dinheiro de todo mundo já acabou, né? E tá só esperando receber para voltar a viver como reis, né? Que seja durante 5, 10 dias. Até o mercado, né, se fomenta ali nesse início, né? Os comerciantes mesmo falam, fim do mês, né? Toda vez que você vai empreender também, né? Você sempre começa ali no início do mês, né? Cursos, é sempre no início do mês, porque chega no final do mês, tá todo mundo já sem dinheiro, ninguém quer comprar nada. Exatamente. Que coisa horrível, gente. Vamos aprender, então. Continuem com a gente aí no Trilhas do Cifrão. Fiquem atentos ao nosso Instagram, nosso YouTube, né? Nosso YouTube Trilhas do Cifrão. E para mandar aí as suas perguntas, não sei, a gente não conseguiu responder todas aqui, talvez a gente traga esse tema novamente, né, Werlis? Sim. E agradecer aí nossos parceiros que nos trouxeram aqui nos altos de Nova York, aqui, ó. Então, agradecer a CFA, Controle Financeiro por Áudio, do nosso querido Werlis. E a Giro Certo, né? Sempre entregando aí as encomendas, principalmente B2B, né? No lugar certo, na hora certa, né? Trazendo a gente aqui para o lugar certo, na hora certa. Isso aí. Tá. Então, gente, continuem conosco aqui no Trilhas do Cifrão, nosso próximo episódio. E a gente termina com o nosso Minuto Giro Certo. Tchau, tchau. Até, Welles. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos. Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente, seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nesses 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de até 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense 2 vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo, há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas, sempre no lugar certo e na hora certa.